Desde a Revolução Industrial, no início do século XIX, as intervenções humanas no planeta passaram a ser tão grandes que já são consideradas uma nova fase geológica, ou seja, uma fase ambiental nova. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Ecovia. Para manter o estilo de vida moderno, é preciso garantir o crescimento industrial e a necessidade de gerar lucros que estimulam cada vez mais o consumo. Novas tecnologias são criadas para seduzir e atrair mais compradores. E tudo isso tem como principal consequência a degradação do meio ambiente e o esgotamento dos recursos naturais do planeta. Essa situação distancia cada vez mais ricos de pobres e favorece que países desenvolvidos suguem as riquezas dos países em desenvolvimento. Um levantamento da WWF, uma das principais entidades de defesa do meio ambiente, constatou que desde agosto de 2013 superamos a capacidade de reposição da Terra. Isso porque chegamos a um ponto em que consumimos recursos naturais a uma taxa além do que nosso planeta pode repor em um ano. Eu não posso condenar um vulcão, não posso condenar movimentos tectônicos de rachadura de placa. Agora, a humanidade tem responsabilidade, porque é a única espécie que se diz consciente no planeta. Então, a responsabilidade dela é bem grande quanto a isso. Ela pode mudar. A ação humana tem acelerado os processos naturais de diversas formas, como o que acontece com o ciclo do fósforo. Com a destruição das rochas, que são reservatórios naturais de fósforo, aumenta a quantidade dessa substância na natureza. O que deveria demorar milhões de anos acontece em dias, semanas. O normal seria que as rochas fossem desintegradas pela ação da chuva, do sol e do vento, em um processo denominado intemperismo. Como em tudo que está em desequilíbrio, essa mudança traz consequências. Nos ambientes aquáticos, por exemplo, o excesso de fósforo causa um fenômeno conhecido como eutrofização, que é a proliferação de pequenas algas capazes de consumir todo o oxigênio do ambiente, ao mesmo tempo que impedem a entrada de luz, o que pode provocar a mortandade de peixes. Nem mesmo o ciclo da água, que tem sua importância reconhecida para a sobrevivência de todos os seres vivos, escapa. As primeiras civilizações sedentárias, elas se estabeleceram próximas aos rios, por uma questão de fontes de abastecimento e porque tinha água disponível para a prática da agricultura. Então, assim, a maioria das cidades surgiu próximos às margens dos rios. Também por uma questão de serem as áreas mais planas, que facilitam a ocupação. A cidade é entendida como um fenômeno do modo de produção capitalista. E a forma como as pessoas se organizam no espaço da cidade tem muito a ver com essa dinâmica capitalista, de exclusão, principalmente. Então, nos dias de hoje, a gente pode dizer que as margens dos rios constituem áreas de risco. Só que as áreas de risco são aquelas que quem vai ocupar? Quem tem dinheiro não vai para uma área de risco, vai para uma área segura. Essas áreas ficam para aquelas que não têm opções de moradia. Então, o homem tem muitas maneiras de intervir no fenômeno inundação. E aí eu vou dar um destaque para aquelas intervenções que podem intensificar esse problema. Um deles, eu posso falar que é uma questão mais global, que são as mudanças climáticas, essas intervenções humanas que foram feitas ao longo do tempo e que estão se revertendo no padrão de distribuição das chuvas. Em alguns locais, com excesso de chuva,
em outros locais com escassez de chuva. O ambiente urbano com solos impermeabilizados, com poucas áreas verdes e muitos prédios, acaba se tornando um ambiente insustentável. O fenômeno do crescimento urbano, ele tem assim, uma importância do ponto de vista econômico, social também, mas tem uma resultante ambiental que é importante, que é a questão da produção das ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? Seria como se a gente pensasse a cidade como, vamos dizer assim, um clima diferente em função dessas intervenções que o homem faz, como construindo, retirando a vegetação, para construir casas, prédios, mais os prédios, né? Porque os prédios eles vão agir de uma tal maneira a alterar toda a dinâmica de circulação dos ventos, assim também como a dinâmica das trocas de energia no ambiente da cidade, que vai se diferenciando das margens. Como assim? É que as edificações elas são feitas com materiais que são altamente... eles absorvem muito calor, vamos dizer assim. E, na medida em que há um adensamento das edificações, quando chega o período noturno, que seria o momento em que esses materiais perderiam essa energia, assumindo uma temperatura um pouco mais baixa, eles estão tendo dificuldade para perder esse calor. O resultado é que as áreas mais urbanizadas elas tendem a ter temperaturas mais elevadas do que o seu entorno. As pessoas vão passar a consumir mais energia porque vão adquirir um número muito maior de aparelhos de ar-condicionado, vão ligar um número muito maior de lâmpadas, porque, por exemplo, para ligar o ar-condicionado precisa fechar tudo. Existe uma reação em cadeia aí, em termos ambientais, sociais, econômicos, né? Uma outra coisa também é que, com um padrão de arquitetura mais verticalizado, toda a poluição produzida no meio da cidade tem uma dificuldade de se dissipar. Aquela poeira, digamos assim, ela começa a ficar circulando entre os paredões de prédios e ela não consegue se dispersar, e isso é um problema em termos até de qualidade do ar. As pessoas começam a ter mais problemas respiratórios, né? Dentro das casas também, porque não abrem as janelas, a poluição que a gente produz que a gente nem pensa, com uso de materiais detergentes, materiais de limpeza, perfumes, inseticidas, tudo isso produz uma poluição que a gente nem tem noção. E essa poluição ela não se dispersa de dentro das residências também. E isso é bastante problemático para a saúde também.